Vamos dar sequência ao estudo do Manual dos Inquisidores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse prefácio de Leonardo Boff. Mas antes eu quero realçar uma coisa para a gente compreender bem a Inquisição, né? Precisamos entender como pensavam as pessoas na época da Inquisição, fazer as perguntas certas. Porque tem coisas pesadas, tem coisas que hoje são, né, não são fáceis da gente digerir, mas que são compreensíveis pela mentalidade da época. Comparando, por exemplo, com a época dos apóstolos, né? A escravidão era algo comum na época de Jesus, na época dos apóstolos, e você não vê eles falarem diretamente contra a escravidão, né? Você até tem em 1 Coríntios 7, 21, São Paulo orientando: ora, eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Então você vê, o que ele recomenda para aquele que é escravo? Que seja fiel ao seu... Que não se preocupe com isso, com a sua liberdade, mas seja fiel no estado que Deus te chamou. Isso teve as suas mais compreensões ao longo da história. Lógico que... O que São Paulo está dizendo? Que você é escravo, tem que continuar escravo, vai morrer escravo? Não é isso. Que a escravidão é algo legal, então você tem que se conformar? Não é isso. Agora, aquilo que é fácil para você ou para mim hoje compreender, depois de 2000 anos de igreja, para quem estava na Idade Antiga ou na Idade Média, não era tão fácil assim. Se hoje eu tenho recurso de internet, de tecnologias, né, a globalização, tem uma Bíblia aqui bonitinha que eu posso acompanhar, tenho livros, documentos históricos e tudo mais, nem sempre foi assim. Então há certas dificuldades em cada época para uma boa compreensão das coisas. Entrando no prefácio de Leonardo Boff, vou começar destacando coisas duras. Pega aqui as anotações, algumas anotações que eu fiz, em que ele, por exemplo, ele pergunta: como é que é possível tanta desumanidade dentro do cristianismo? Como se passa desse sonho, o sonho que ele diz é de Atos dos Apóstolos, daquela comunidade unida, em oração, em caridade e tudo mais, como é que se passa desse sonho para o pesadelo da Inquisição? Né? E ele até diz no início: importa que a gente compreenda o que aconteceu. Né? Mas não é isso que ele faz, logicamente. Né? Ele vai dar a sua análise marxista, a sua análise bem crítica, né? Nem sempre de maneira, às vezes de maneira justa, mas nem sempre. Por exemplo, ele fala que a igreja, ele usa um certo anacronismo, quando ele começa a relatar que a igreja, tipo assim, se achava, né, o Papa infalível, que o magistério da igreja é infalível, coisas que na verdade foram definidas dogmaticamente somente no século XIX. Então há um certo anacronismo na sua avaliação. Ele compara o regime militar e o nazismo com a Inquisição, o que é absurdo, totalmente sem sentido. Né? Ele diz que em todos esses antifenômenos há uma lógica irretorquível, que é se excluir outros até matá-los, porque são diferentes. Né? É totalmente perdida a análise de Leonardo Boff, com todo respeito, mas quando ele fala que a malícia da mente do inquisidor é completa, como é que você pode julgar a malícia numa pessoa dessa forma? Ainda mais que viveu outra época. Presta bem atenção. Você, cristão hoje, você é um cristão sincero? Eu estou te perguntando isso porque você vai ter que responder isso para você mesmo. E como é que você pode julgar que o cristão, na Idade Média, o inquisidor ou qualquer outro, não estava sendo sincero com ele?